A história de Ana Luísa não começou com uma acusação, nem com uma lágrima. Começou com um cheiro, um perfume que não pertencia àquele apartamento, àquela vida que ela vinha construindo com o esmero de quem borda em linho fino. Eram 6h40 de uma terça-feira úmida. O céu de Goiânia ainda preguiçoso, quando Eduardo, seu marido, passou pela porta. Ele trazia consigo o cansaço de uma noite mal dormida e uma desculpa ensaiada na ponta da língua. "Dormi na obra, meu amor." O carro ficou sem bateria, acredita? Nem o celular carregou. Mas a bateria que realmente havia se esgotado era a da confiança dela. O cheiro que emanava da camisa dele, um amontoado de tecido amassado sobre a poltrona, era a prova. Não era o perfume dela, um floral leve que ele mesmo lhe dera de presente. Não era o amaciante de roupas que ela escolhia com tanto cuidado. Era um perfume doce, quase agressivo, uma fragrância importada e cara que gritava, outra. Era o tipo de perfume que uma mulher usa não para se sentir cheirosa, mas para marcar território, um rastro químico de posse que ele, em sua pressa ou arrogância, trouxera para dentro do santuário deles. Ana Luísa, com a barriga de 6 meses já proeminente, um lembrete constante da nova vida que gerava, sentiu um nó se formar em seu estômago. Não era enjoo da gravidez, era o gosto amargo da suspeita. Ela esperou. Esperou que ele entrasse no banho, que a água corrente do chuveiro abafasse o som de seu coração acelerado. A consulta do pré-natal estava marcada para as 8, um compromisso sagrado para ela. Um evento que Eduardo tratava com uma burocrática resignação. Quando ele saiu do banheiro, enrolado na toalha, a camisa suja ainda estava lá, uma ofensa silenciosa no canto da sala. Foi quando ele se virou para pegar uma roupa limpa que ela viu. No colarinho da camisa social, uma mancha sutil, um borrão avermelhado que ele tentara, de forma patética, disfarçar com um perfume barato de farmácia, uma tentativa fútil de apagar um incêndio com um copo d'água. A mistura dos aromas era nauseante. "O que é isso na sua gola, Duda?" Ela perguntou, a voz surpreendentemente calma, enquanto acariciava a própria barriga, um gesto instintivo de proteção. Eduardo congelou por uma fração de segundo, o tempo exato para que a mentira se formasse atrás de seus olhos. "Isso? Ele riu, um som forçado que não chegou aos olhos. "Deve ter sido a Bruna, a arquiteta nova da obra, menina expansiva, sabe? A reunião foi um sucesso, ela saiu abraçando todo mundo para comemorar." A resposta veio rápida demais, polida demais. Bruna, a arquiteta. O nome já era folclore nos grupos de WhatsApp do condomínio. Jovem, recém-formada, com um corpo esculpido em academia e um feed no Instagram que nada tinha a ver com projetos e plantas baixas. Era um desfile de selfies em ângulos estudados, biquínis mínimos em praias paradisíacas e legendas de autoajuda. O tipo de mulher que não construía casas, mas destruía lares com um sorriso no rosto. Ana Luísa sentiu o ar faltar, mas forçou um aceno de cabeça. Ela queria acreditar. Precisava acreditar. A vida que crescia dentro dela merecia um pai, uma família, um alicerce sólido, não um castelo de cartas prestes a desmoronar. A dúvida, no entanto, uma vez plantada, cresce como erva daninha. E na semana seguinte ela foi regada. Dona Celeste, a moradora do 502, uma senhora de 70 e poucos anos, cuja catarata parecia aguçar sua percepção para dramas alheios, parou Ana no elevador. Com a intimidade de quem já viu 3 gerações crescerem naquele prédio, ela segurou o braço de Ana com uma ternura preocupada. "Minha filha, me perdoe a intromissão, mas eu preciso te falar", começou ela, a voz um sussurro conspiratório. "Eu estava vendo os stories do Instagram, sabe como é, para passar o tempo, e vi seu marido, na página daquela moça da academia, a que só usa legging lilás. Ele estava ajeitando o aparelho para ela,
com as duas mãos na cintura dela, Ana Luísa. Um ajuste muito demorado. O elevador chegou ao térreo, mas Ana sentiu como se estivesse em queda livre. A moça da academia. Então não era apenas a arquiteta. O leque de possibilidades se abria e cada uma era mais dolorosa que a outra. Naquela noite, a ansiedade era um animal selvagem enjaulado em seu peito. Ela esperou. Esperou o ritmo da respiração de Eduardo se aprofundar, o som suave de seu ressonar preencher o silêncio do quarto. Com o cuidado de uma ladra em sua própria casa, ela pegou o celular dele na mesa de cabeceira. A tela pediu a digital. O coração dela martelava contra as costelas. Inclinando-se sobre ele, ela pegou a mão dele, entrelaçando seus dedos nos dele, num gesto que, para quem visse de fora, pareceria um carinho noturno. Amor, ela sussurrou, caso ele acordasse. Com o polegar dela guiando o dele, ela pressionou o dedo dele sobre o sensor. Um clique suave. A tela se abriu. O estômago de Ana revirou. Era como abrir a caixa de Pandora. As mensagens estavam lá, não em pastas escondidas, mas na cara dura, na lista principal de conversas. Duas mulheres, Bruna, a arquiteta, e Paula, a moça da legging lilás. As palavras na tela eram facas que a perfuravam lentamente. Eduardo, o seu Duda, o homem que jurou amá-la na saúde e na doença, chamava as duas de minha calma, meu refúgio. Para ambas, ele tecia a mesma teia de mentiras, pintando Ana Luísa como uma esposa fria, distante, consumida pela gravidez. Ela não me dá mais atenção, ele escrevia para Paula. A gravidez a deixou diferente, não me procura mais. Lamentava-se para Bruna. Era uma performance de vítima, um teatro patético para justificar sua canalice. As conversas eram um roteiro de traição explícita, reservas em motéis cujos nomes ela nunca ouvira falar, fotos íntimas que ele jamais pedira a ela, reclamações sobre os custos do enxoval do bebê intercaladas com promessas de viagens e presentes caros para as amantes. E o pedido repetido para as duas: não me liga enquanto eu estiver em casa, meu anjo. A situação aqui é complicada. Complicada. Ele chamava a esposa grávida de situação. Naquele momento, sentada na penumbra do quarto, com a luz do celular iluminando as lágrimas silenciosas que começavam a rolar, Ana Luísa sentiu a barriga endurecer. Não era uma contração de treinamento. Era a contração da raiva, da dor, da determinação. Ela não era mulher de barraco, de gritos no corredor. Mas a mulher que sofria em silêncio acabara de morrer. Ali, no escuro, com as provas da traição queimando em suas mãos, nasceu uma estrategista. A vingança não seria um prato servido frio. Seria um banquete, servido em praça pública para que todos vissem. Os dias que se seguiram foram um exercício de autocontrole digno de uma atriz premiada. Ana Luísa transformou sua dor em um motor, sua angústia em combustível. Enquanto Eduardo continuava sua rotina de mentiras, chegando em casa com desculpas cada vez mais esfarrapadas sobre reuniões que se estenderam e pneus que furaram, ela se movia nas sombras, tecendo sua teia com uma paciência predatória. Ela não o confrontou. Não chorou na sua frente. Pelo contrário, tornou-se a esposa perfeita, preparava seus jantares favoritos, perguntava sobre seu dia com um interesse que beirava a devoção e sorria. Um sorriso que não alcançava seus olhos, mas que era suficiente para mantê-lo em sua zona de conforto, cego e arrogante. Ele, em sua estupidez, confundiu o silêncio dela com submissão, a calma dela com ignorância. Mal sabia ele que cada sorriso era um prego sendo martelado em seu caixão social. Enquanto ele vivia sua farsa, Ana Luísa agia. Ela não era uma mulher de impulsos, era uma mulher de projetos. E seu novo projeto era a desconstrução meticulosa da vida dupla de seu marido. A primeira fase foi a coleta de provas.
um trabalho de inteligência que ela executou com a frieza de um general antes da batalha. Os prints das conversas foram o ponto de partida. Ela fotografou cada tela, cada declaração de amor para as amantes, cada reclamação sobre a esposa grávida. Salvou tudo em uma pasta segura na nuvem, com senhas e criptografia. Um arsenal digital pronto para ser detonado. Em seguida, ativou discretamente o compartilhamento de localização do celular dele com o seu. O mapa não mentia. As reuniões até tarde na obra magicamente terminavam no endereço da academia de Paula. Os almoços com clientes aconteciam em restaurantes próximos ao escritório de arquitetura de Bruna. O quebra-cabeça se montava, peça por peça, e a imagem que surgia era a de um homem pateticamente previsível. Dona Celeste, a vizinha do 502, tornou-se uma aliada inesperada, uma espécie de serviço de vigilância do condomínio. Com a desculpa de pedir uma xícara de açúcar, Ana Luísa a visitou e, em meio a um café e pão de queijo, ouviu o que precisava. A senhora, com seus olhos de águia, já tinha um pequeno dossiê. Ele saiu ontem às 7 da noite, minha filha. Disse que ia jogar futebol com os amigos, mas o carro dele foi na direção oposta da quadra, relatou ela, triunfante. E a arquiteta esteve aqui na segunda. Ficou 20 minutos no carro com ele, no estacionamento. 20 minutos. Ninguém resolve projeto em 20 minutos dentro de um carro, Ana Luísa. Dona Celeste, com seu instinto afiado, já havia até tirado fotos com seu celular antigo, imagens granuladas, mas que mostravam inequivocamente a silhueta de Eduardo e Bruna em uma proximidade que não deixava margem para interpretações profissionais. O arsenal de Ana só crescia. A peça final veio do lugar mais óbvio, o e-mail dele, que estava logado no tablet da casa. Em meio a propagandas e contas a pagar, lá estavam eles, os recibos eletrônicos de um motel de luxo na saída da cidade, enviados discretamente sem alarde. As datas batiam perfeitamente com as noites em que ele precisou dormir na obra. Com as provas em mãos, prints, localizações, fotos e recibos, Ana Luísa sentiu que o quebra-cabeça estava completo. Agora era hora de virar o tabuleiro. Ela não queria apenas se separar. Ela queria que ele entendesse a dimensão de sua traição. Queria que as amantes, cúmplices de sua humilhação, também provassem do próprio veneno. A ideia surgiu clara, brilhante e terrivelmente brasileira. Não seria uma conversa, não seria uma briga, seria um evento, um espetáculo, a jogada de mestre. Na manhã seguinte, enquanto Eduardo roncava, alheio à tempestade que se formava, Ana Luísa foi a melhor floricultura de Goiânia. Ela não economizou. Escolheu a maior e mais opulenta cesta de vime que encontrou e a encheu com um arsenal de clichês românticos. Uma garrafa do melhor champanhe rosé, uma caixa de morangos grandes e vermelhos, trufas de chocolate belga, um buquê de rosas colombianas. E no centro de tudo, a arma principal, um cartão. Um cartão com caligrafia elegante, papel de alta gramatura e palavras que queimavam como brasa. Ela pensou em cada palavra, saboreando a ironia. O destinatário seria Paula, a musa fitness. O endereço, o da academia com a instrução clara, entregar em mãos no salão principal. E o texto do cartão era uma obra-prima de sarcasmo passivo-agressivo, um golpe de capoeira verbal. Para a querida Paula, começava, queria te agradecer pessoalmente por cuidar tão bem do meu marido, Eduardo. Ele chega em casa exausto, mas tão feliz. Ele sempre comenta que só com você, nas suas sessões particulares, ele realmente consegue suar e liberar toda a atenção. Você é uma profissional incrível. Com todo o meu carinho, Ana Luísa, esposa do Eduardo. Ela pagou pela entrega expressa, exigindo que a cesta chegasse precisamente às 18h30, o horário de pico, quando a academia estaria lotada de corpos suados e egos inflados.
um palco perfeito para o drama que estava prestes a se desenrolar. O entregador, um jovem acostumado a levar flores para reconciliações e pedidos de desculpa, não entendeu por que a cliente sorria daquele jeito ao lhe dar uma gorjeta generosa. Às 18h32, o celular de Ana Luísa vibrou com a confirmação da entrega. Ela imaginou a cena, a cesta suntuosa atravessando o salão de musculação, os olhares curiosos se voltando para Paula, que, orgulhosa, a receberia como um troféu. Imaginou-a abrindo o cartão, o sorriso presunçoso se desfazendo, o rosto se contorcendo em uma máscara de fúria e humilhação ao ler o nome Ana Luísa no final. O caos era uma questão de minutos, e de fato não demorou. Meia hora depois, o telefone de uma amiga que malhava na mesma academia tocou. "Amiga, você não vai acreditar no que acabou de acontecer aqui." A Paula surtou. Recebeu uma cesta de presente e ficou branca, depois roxa. Saiu gritando no telefone com alguém. O nome Eduardo ecoou pelo salão inteiro. O efeito dominó foi mais rápido e mais devastador do que Ana Luísa poderia sonhar. Paula, cega de ódio ao perceber que não era a única e que a esposa sabia de tudo, fez a única coisa que uma mulher traída e exposta faria. Ligou para a outra. A conversa com Bruna, a arquiteta, não deve ter sido amigável. O encontro das duas no estacionamento da academia foi o estopim. O que se seguiu foi um espetáculo de horrores que rapidamente atraiu uma plateia. Unhas de gel quebradas, apliques de cabelo arrancados, gritos e acusações que revelavam, para quem quisesse ouvir, todos os detalhes sórdidos do caso triplo. Eduardo, alertado por uma das duas em meio à confusão, chegou correndo, tentando bancar o apaziguador, o que só piorou a situação. Ele, o prêmio da disputa, tornou-se o alvo. Uma bolsa de grife voou em sua cabeça, um arranhão profundo marcou seu pescoço e o som de seu nome sendo xingado em uníssono pelas duas mulheres que ele enganava ecoou pelo estacionamento. E, como em toda boa tragédia moderna, alguém estava filmando. Antes que Eduardo conseguisse sequer entrar em seu carro para fugir, o vídeo da briga das amantes do engenheiro já estava viralizando nos grupos de fofoca locais e ganhando suas primeiras curtidas no TikTok. A cortina do primeiro ato se fechava e o protagonista estava no chão, coberto de vergonha e poeira. Eduardo chegou em casa quase 2 horas depois, parecendo um soldado voltando de uma guerra perdida. O arranhão vermelho e fundo em seu pescoço era um troféu grotesco da batalha no estacionamento. A camisa, antes impecável, estava amassada e com uma pequena mancha de poeira. Ele entrou em silêncio, esperando encontrar uma esposa furiosa, pratos quebrados, uma cena de novela. Mas o que encontrou foi muito pior. Encontrou a paz. Ana Luísa estava sentada na poltrona da sala, sob a luz suave de um abajur, lendo um livro sobre maternidade. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, e um sorriso sereno, quase angelical, brotou em seus lábios. A barriga proeminente era o centro daquela cena de tranquilidade doméstica, uma imagem que contrastava violentamente com o inferno do qual ele acabara de escapar. "Oi, meu amor." "Demorou," ela disse, a voz melodiosa, sem um pingo de acusação. A calma dela o desarmou completamente. Ele esperava uma tempestade, mas encontrou uma calmaria assustadora. "Ana, a gente precisa conversar." Ele começou, a voz rouca, passando a mão pelo cabelo em um gesto de nervosismo. Houve um mal-entendido terrível hoje, uma confusão. Ana Luísa fechou o livro, marcando a página com cuidado. Ela o encarou, o sorriso ainda no rosto, mas os olhos agora tinham um brilho gélido, cortante. "Mal entendido, Duda. Mal entendido é você esquecer de comprar o pão que eu pedi. Mal entendido é a gente marcar um cinema e você se confundir com o horário." Ela fez uma pausa, deixando as palavras flutuarem no ar tenso da sala. "O que você fez não é um mal entendido. É um projeto inteiro, com planejamento,
execução e múltiplas filiais de um canalha profissional. A palavra canalha foi dita sem ênfase, com a mesma naturalidade com que ela diria boa noite. E foi isso que o quebrou. A ausência de gritos, de choro, de histeria, apenas a constatação fria, analítica de sua falha de caráter. Ele abriu a boca para se defender, para mentir mais uma vez, mas as palavras não saíram. O que ele poderia dizer? Como poderia negar algo que ela descrevia com a precisão de um engenheiro analisando uma planta baixa? O sorriso dela se alargou um pouco mais, e aquele gesto que antes o confortava, agora o aterrorizava. Era o sorriso de quem não apenas sabia de tudo, mas que estava vários passos à sua frente no jogo. Ele era um rato em um labirinto, e ela era a arquiteta que o havia desenhado. Nos dias que se seguiram, o projeto canalha de Eduardo ruiu com a velocidade de uma demolição controlada. O Brasil, ou pelo menos a bolha social de Goiânia, provou que não perdoa traidor, especialmente quando a história é boa demais para não ser compartilhada. A cesta de frutas fora a granada que iniciara a guerra, e agora as explosões secundárias aconteciam por toda parte. As duas amantes, Paula e Bruna, ao descobrirem a existência uma da outra da forma mais humilhante possível, transformaram sua raiva contra Ana Luísa em uma guerra declarada contra Eduardo. Elas, que antes competiam por sua atenção, agora uniram forças em um pacto de vingança. Os stories do Instagram de Bruna viraram um diário da traição. Ela postou fotos borradas dos dois juntos, prints de conversas onde ele prometia largar tudo por ela, e no golpe de mestre marcou Deus e o mundo, o chefe de Eduardo, a esposa do chefe dele, que era sua amiga, a academia onde Paula trabalhava, a página de fofocas do condomínio e, por puro deboche, até o perfil oficial da prefeitura. A cidade inteira estava sendo notificada da canalice de Eduardo. Os grupos de WhatsApp do bairro fervilhavam. O vídeo da briga no estacionamento era o arquivo mais encaminhado, agora com direito a figurinhas e memes. Eduardo, o engenheiro respeitado, o futuro pai de família, virou Edu da Sexta, o rei do gado, o engenheiro do RH duplo. Sua foto estava em toda parte, sempre acompanhada de legendas jocosas. As mães do condomínio, que sempre tiveram um carinho especial por Ana Luísa, a grávida doce e educada, formaram uma espécie de milícia informal de proteção e fofoca. Elas aparavam nos corredores para oferecer um pedaço de bolo, um abraço e, de quebra, a última atualização do escândalo. O síndico vai multar ele por causa da briga no estacionamento, você soube? Cochichou uma. A esposa do chefe dele ligou para Bruna e disse que ele vai ter que se explicar na segunda-feira, acrescentou outra. Elas eram a rede de inteligência de Ana, mantendo-a a par de cada tijolo que desmoronava do castelo de mentiras de seu marido. Eduardo, por sua vez, estava vivendo um pesadelo acordado. Ele tentou se desculpar com as amantes, mas foi bloqueado. Tentou se explicar no trabalho, mas foi recebido com olhares de desprezo e risadinhas nos corredores. Tentou sair para tomar um café e ouviu seu nome sendo sussurrado nas mesas ao lado. Ele estava socialmente isolado, uma persona non grata em sua própria cidade. Em casa, o clima era de uma paz sepulcral. Ana Luísa continuava sua rotina, cuidando de si mesma e do bebê, tratando-o com uma polidez distante, como se ele fosse um inquilino indesejado, prestes a ser despejado. Ele tentava puxar conversa, pedir perdão, mas ela o cortava com uma frieza cirúrgica. Eduardo, por favor, não gaste sua saliva. Estou ocupada escolhendo a cor do quarto do nosso filho. É um menino. A propósito, achei que você gostaria de saber. Cada palavra dela era um lembrete de tudo o que ele estava perdendo, de tudo o que ele havia jogado fora por aventuras banais. A indiferença dela era seu castigo mais cruel,
uma tortura psicológica muito mais eficaz do que qualquer briga. Ele queria que ela gritasse, que o xingasse, que lhe desse a chance de se defender, mas ela não lhe dava nada. Apenas seu sorriso calmo e a certeza devastadora de que, para ela, ele já não existia mais. Enquanto Eduardo se afogava em sua própria vergonha, tentando inutilmente remendar os farrapos de sua reputação, Ana Luísa dava o próximo passo de seu plano. A fase do espetáculo público havia sido um sucesso. Agora, era hora de traduzir a humilhação moral em consequências legais e financeiras. Ela não queria apenas se livrar dele. Queria garantir que seu futuro e o de seu filho estivessem blindados contra qualquer instabilidade que ele pudesse causar. E para uma guerra como essa, ela precisava do melhor armamento. Uma pesquisa rápida, aliada a indicações das mesmas mães do condomínio que agora formavam sua rede de apoio, a levou a um nome que era sussurrado com uma mistura de medo e admiração nos círculos jurídicos da cidade. Doutora Helena Bastos, mais conhecida como a Pitbull de Goiânia. Uma advogada de família que não negociava com agressores, não se intimidava com blefes e tinha a reputação de transformar divórcios litigiosos em vitórias esmagadoras. A reunião no escritório da doutora Helena foi um bálsamo para a alma ferida de Ana. A advogada, uma mulher de postura impecável e olhar penetrante, ouviu todo o relato em silêncio, analisando os prints, as fotos de Dona Celeste e os recibos de motel que Ana havia organizado em uma pasta meticulosa. Ao final, um sorriso fino, quase imperceptível, surgiu no canto de seus lábios. "Minha querida", disse ela, a voz firme como aço. O que seu marido fez não foi apenas uma traição. Foi um ato de violência psicológica contra uma mulher grávida. E a lei, felizmente, está começando a entender isso. Nós não vamos pedir um divórcio, nós vamos declarar uma guerra e nós vamos vencer. Pela primeira vez em semanas, Ana Luísa sentiu vontade de chorar, não de dor, mas de alívio. Ela não estava mais sozinha em sua batalha. Tinha uma pitbull ao seu lado. Eduardo, ainda iludido, acreditava que a tempestade passaria. Ele achava que, com o tempo, Ana Luísa cederia, que o amor e a história que tinham juntos falariam mais alto. Ele foi pego de surpresa quando um oficial de justiça bateu à sua porta em uma manhã de quinta-feira, entregando-lhe uma intimação. Ele leu os papéis, a cor sumindo de seu rosto. Divórcio litigioso, pedido de afastamento do lar, bloqueio de contas, pensão provisória. Ele correu para o quarto onde Ana Luísa estava dobrando as roupinhas do bebê que acabara de comprar. "Ana, o que é isso? Você quer mesmo se separar? Depois de tudo o que passamos juntos?" Ele perguntou, a voz embargada por um pânico genuíno. Ana Luísa parou o que estava fazendo e o encarou, os olhos sem emoção. "Não, Eduardo, eu não quero só me separar. Eu quero que o Brasil inteiro, e principalmente um juiz, saiba exatamente quem você é. A separação é só o bônus. É a consequência natural de se deitar com cachorros e acordar com pulgas, ou no seu caso, com duas." A petição inicial, redigida pela doutora Helena, era uma obra de arte da jurisprudência agressiva. Não se limitava a citar a infidelidade, que por si só já não era um fator tão determinante em divórcios. A advogada construiu um caso sólido de violência emocional e abandono afetivo durante a gestação, um período de extrema vulnerabilidade para a mulher. Ela argumentou que as ações de Eduardo, as mentiras, o estresse constante, o risco de contrair doenças e passá-las para a esposa e, consequentemente, para o feto, colocaram em perigo não apenas a saúde mental de Ana Luísa, mas também a saúde física do bebê. O uso indevido do dinheiro do casal para financiar seus casos extraconjugais foi detalhado com os recibos do motel e faturas de cartão de crédito que Ana também conseguira acessar. Cada centavo gasto com as amantes foi listado
como um desvio do patrimônio que deveria ser destinado à família e ao filho que estava por vir. Eduardo, em desespero, contratou um advogado, um velho conhecido da família que estava mais acostumado a lidar com inventários e contratos do que com a fúria de uma pitbull. A defesa dele era fraca, baseada na tese de que era um deslize, um momento de fraqueza, e que Ana Luísa estava exagerando, movida por ciúmes e hormônios da gravidez. Ele achou que poderia reverter a situação, que um juiz veria a situação como um drama de casal comum. Mas ele não sabia a profundidade do arsenal de Ana Luísa. Ela não havia mostrado todas as suas cartas. Havia uma prova, a mais devastadora de todas, que ela e a doutora Helena guardavam para o momento certo. Algumas semanas antes, em uma de suas tentativas patéticas de reconciliação, Eduardo havia ligado para ela do trabalho. Ele chorou, pediu perdão, disse que a amava. Ana, com o coração gelado, manteve a conversa fluindo, fazendo as perguntas certas, e ele, em sua arrogância, acabou confessando. Eu sei que errei, Ana, mas a Paula não significou nada. Foi só uma aventura para sair da rotina. Você sabe como a gravidez te deixou distante. Um homem tem necessidades. Ana, que estava gravando a ligação, sentiu o estômago revirar, mas manteve a voz calma. Então você está dizendo que a culpa é minha? Que eu te empurrei para isso? Não, claro que não, ele se apressou em dizer. Mas você tem que entender meu lado. Eu estava me sentindo sozinho. E a Bruna, ela também foi só um erro. Eu estava confuso. A gravação era ouro puro. A confissão da traição dupla, a tentativa de culpar a esposa grávida, a admissão de sua própria confusão. Era a pá de cal que faltava para enterrar qualquer chance que ele tivesse no tribunal. Ele estava arrasado, mas a verdadeira devastação ainda estava por vir. Ele achava que já tinha chegado ao fundo do poço. Mal sabia ele que Ana Luísa e sua advogada ainda estavam cavando. O dia da audiência de conciliação amanheceu cinzento, uma rara exceção no céu, quase sempre azul de Goiânia, como se a própria natureza estivesse de luto pela família que estava prestes a ser oficialmente desfeita. Eduardo chegou ao fórum com o ar de um condenado, caminhando para a forca. Vestia seu melhor terno, uma tentativa patética de projetar uma imagem de respeitabilidade que ele não possuía mais. Seu advogado, um senhor de ombros caídos e olhar cansado, parecia já ter aceitado a derrota. Do outro lado do corredor, Ana Luísa surgiu. A gravidez de quase 8 meses a precedia, uma presença imponente e inquestionável. Ela não usava o preto do luto, mas um vestido branco, fluido, que acentuava a barriga e lhe conferia uma aura de paz e retidão. Ao seu lado, a doutora Helena Bastos caminhava com a confiança de um predador em seu território, a pasta de couro em suas mãos parecendo mais uma arma do que um conjunto de papéis. A sala de audiências era pequena e abafada, o ar pesado com as histórias não contadas de outras famílias desfeitas. O juiz, um homem de meia idade, com uma expressão de enfado crônico, pediu que as partes se sentassem. A tentativa de conciliação foi uma farsa que durou menos de 5 minutos. O advogado de Eduardo propôs uma separação amigável, uma divisão de bens justa e uma pensão razoável, como se estivesse negociando a compra de um terreno. Dr. Helena o interrompeu com um gesto de mão, sem sequer se dignar a olhar para ele. Doutor, com todo o respeito, meu cliente não veio aqui para negociar a traição. Viemos apresentar fatos. Se o seu cliente não estiver preparado para aceitar nossa proposta na íntegra, podemos pular esta etapa e ir direto para a instrução. Temos um farto material probatório que certamente interessará a Vossa Excelência. O tom dela era tão cortante que o advogado de Eduardo se encolheu na cadeira. O juiz, percebendo que não haveria acordo, suspirou e deu início à fase de apresentação das provas.
Foi então que o circo, como Ana Luísa previra, começou. A Pitbull de Goiânia não estava para brincadeiras. Ela chamou sua primeira testemunha. Para o choque de Eduardo e de seu advogado, quem entrou na sala foi Bruna, a arquiteta. Ela não parecia mais a mulher glamourosa do Instagram. Estava pálida, com olheiras profundas e carregava um dossiê. Ao ser dispensada do trabalho após o escândalo público, ela canalizara toda a sua fúria em uma vingança pessoal. Ela entregou ao juiz cópias de e-mails corporativos que Eduardo lhe enviara, com flertes explícitos, registros de chamadas e um relatório detalhado de todos os encontros, incluindo os que ocorreram em apartamentos de obras financiadas pela construtora onde ele trabalhava, configurando o uso indevido de propriedade da empresa. Ele me prometeu o mundo, meritíssimo, disse ela, a voz tremendo de raiva. Disse que a esposa era uma megera fria e que o casamento estava acabado. Ele me usou para alavancar projetos e depois me descartou quando a situação ficou feia. A segunda testemunha foi Paula, a musa fitness. Ela entrou na sala mascando um chiclete, com uma atitude desafiadora. Ela não trouxe papéis, mas seu celular. Com a autorização do juiz, ela mostrou os prints das conversas, as mesmas que Ana Luísa já tinha, mas agora narradas pela perspectiva da amante. Mostrou fotos que ele lhe pedia para tirar na academia, áudios em que ele reclamava do peso que era ter uma esposa grávida em casa. Ele dizia que eu era a única que entendia o corpo dele, a energia dele, que a Ana Luísa tinha se abandonado. Tudo mentira. Ele só queria alguém para inflar o ego dele enquanto bancava o bom moço em casa, declarou ela, olhando com nojo para Eduardo. A humilhação dele era palpável. Ele afundava na cadeira, o rosto alternando entre o vermelho da raiva e o branco da vergonha. Mas a doutora Helena ainda não havia terminado. Sua terceira e última testemunha foi a mais inesperada de todas. Dona Celeste, a vizinha do 502, entrou na sala amparada por uma bengala, mas com o olhar mais afiado do que nunca. Ela cumprimentou o juiz com uma vênia e de sua bolsa de crochê retirou um objeto que fez o queixo do advogado de Eduardo cair. Um pendrive. Meritíssimo, eu sou uma senhora. Não entendo muito dessas tecnologias, mas meu neto me ensinou. Eu gosto de filmar os passarinhos no jardim do condomínio, sabe? E às vezes a gente filma coisas que não são passarinhos. Com a ajuda de um funcionário do tribunal, o conteúdo do pendrive foi exibido em um monitor. Eram os vídeos do estacionamento, vídeos que mostravam, sem sombra de dúvida, Eduardo e Bruna em longos e íntimos abraços dentro do carro. Vídeos de Eduardo chegando de madrugada, em dias que ele supostamente estava na obra. A qualidade era amadora, mas a verdade era profissionalmente devastadora. Eduardo, através de seu advogado, tentou balbuciar uma defesa. Disse que Ana Luísa estava sendo vingativa, que as testemunhas eram mulheres desprezadas e que tudo não passava de um grande mal-entendido. Ele tentou se pintar como a vítima, um homem confuso que cometera um erro e agora estava sendo crucificado. Meritíssimo, eu amo minha esposa. Eu errei, mas meu coração sempre foi dela. Eu só quero consertar as coisas, cuidar do meu filho, disse ele, tentando forçar uma lágrima. Foi a deixa que a doutora Helena esperava. O grande finale. Vossa Excelência, começou ela, levantando-se lentamente. Meu colega e seu cliente pintam um quadro de um homem arrependido, um marido que cometeu um deslize. O próprio senhor Eduardo acaba de declarar seu amor inabalável pela esposa e o desejo de cuidar de seu filho. Ela fez uma pausa dramática, pegando um pequeno gravador de sua pasta. Gostaria, portanto, de apresentar a esta corte a prova final. Uma gravação de uma conversa telefônica entre meu cliente e o senhor Eduardo, ocorrida há poucas semanas. Ela apertou o play. A voz de Eduardo, clara como água, preencheu o silêncio da sala.
Era a gravação da ligação em que ele tentava se reconciliar. A sala ouviu sua confissão sobre os casos com Paula e Bruna. Ouviu-o culpar a gravidez de Ana pela sua carência, e então veio a bomba. A voz de Ana, calma e controlada, perguntava: "Então, Duda, qual é o seu plano? O que você realmente quer?" E a voz dele, presunçosa e conspiratória, respondeu: "Meu plano? Eu tô com ela só até o neném nascer, para não dar muito na vista. Depois que a poeira baixar, eu peço a separação e a gente fica junto, meu amor. Você e eu." Um silêncio mortal caiu sobre a sala. O advogado de Eduardo olhou para o cliente com uma expressão de incredulidade e nojo. O juiz tirou os óculos, massageou as têmporas e olhou para Eduardo como se estivesse vendo um inseto. A frase "e a gente fica junto, meu amor" ecoava no ar, uma prova irrefutável de que ele não estava falando com Ana Luísa. Ele havia ligado para uma das amantes por engano, pensando que era ela. A doutora Helena explicou com uma calma glacial. Meritíssimo, o réu, em sua confusão, ligou para a senhora Paula achando que era a senhora Bruna, ou talvez outra, não sabemos. Mas nesta ligação, ele não apenas confessa a intenção de continuar a traição, como revela seu plano de abandonar a esposa e o filho recém-nascido. Isso não é um deslize, isso é um projeto de abandono, isso é má-fé. A audiência acabou ali. Não havia mais nada a ser dito. O juiz, com a fúria contida de quem já viu de tudo, mas ainda consegue se chocar, proferiu a sentença em caráter liminar, dispensando maiores delongas. Acolheu integralmente todos os pedidos de Ana Luísa. Eduardo foi sentenciado à perda total do apartamento, que ficaria para Ana e o filho como compensação por danos morais e materiais. Foi condenado a pagar uma pensão alimentícia provisória altíssima, calculada não apenas sobre seu salário, mas sobre seu padrão de vida, incluindo os gastos com as amantes. Teve todos os seus bens e contas bancárias bloqueados até que a partilha final fosse decidida, garantindo que não pudesse desviar patrimônio. E a mais dura das sentenças, teve seu direito de visitas ao filho condicionado à supervisão judicial e a laudos psicológicos que comprovassem sua estabilidade emocional. Sua reputação, que já estava em frangalhos, foi oficialmente pulverizada nos autos de um processo judicial. Ele saiu daquela sala não apenas divorciado, mas legalmente e moralmente aniquilado. As duas amantes, que esperavam do lado de fora, o viram sair e lhe deram as costas. A cidade inteira, através da infalível rádio-corredor do fórum, saberia em poucas horas os detalhes de sua humilhação final. Ele estava sozinho, quebrado e com a marca indelével de suas próprias escolhas. A vida, após a tempestade da audiência, não voltou ao normal. Ela se redefiniu em um novo normal. Um que era mais silencioso, mais autêntico e infinitamente mais pacífico para Ana Luísa. O apartamento, antes um palco de tensão e mentiras, agora respirava. As janelas pareciam mais abertas, a luz do sol de Goiânia entrava sem pedir licença, e o único som que quebrava o silêncio era o da playlist de músicas clássicas que ela colocava para o bebê ouvir ainda na barriga. A ausência de Eduardo não deixou um vazio. Pelo contrário, abriu um espaço que foi rapidamente preenchido por ela mesma. Pela sua paz, por seus planos, pela expectativa serena da chegada de seu filho. Ela redescobriu o prazer de cozinhar para si, de ler um livro inteiro sem interrupções, de simplesmente sentar na varanda e sentir o vento no rosto, sem o peso da suspeita, sem a ansiedade da próxima mentira. Eduardo, por sua vez, experimentava o exato oposto. Sem ter para onde ir, humilhado e legalmente impedido de voltar para o apartamento que um dia fora seu, ele se viu em um limbo existencial.
Os primeiros dias foram passados em um hotel barato no centro da cidade, um lugar impessoal e deprimente que só acentuava sua solidão. Os amigos que antes o convidavam para o futebol e o churrasco, agora visualizavam suas mensagens e não respondiam. No trabalho, sua situação era insustentável. A história da audiência, com o detalhe sórdido da ligação errada, espalhou-se como fogo. Ele virou uma anedota, um caso de estudo sobre o que não fazer. A diretoria da construtora, preocupada com a imagem da empresa e com as alegações de uso indevido de suas propriedades, o convidou a pedir demissão, oferecendo um acordo para evitar um escândalo maior. Ele aceitou. Em menos de um mês, ele perdeu a esposa, o filho, a casa, a reputação e o emprego. Estava no fundo do poço, um poço que ele mesmo cavara com afinco e dedicação. Desesperado e sem alternativas, ele cometeu o último ato de um homem derrotado. Voltou ao condomínio, não para exigir, mas para implorar. Ele esperou na portaria, sob o olhar de pena do porteiro, que antes o tratava com deferência, até que Ana Luísa autorizasse sua subida. Ela o recebeu na porta, não o convidou para entrar. A barriga, agora imensa, era uma barreira física e simbólica entre eles. Ele a olhou e, pela primeira vez, pareceu enxergá-la de verdade. A força silenciosa, a dignidade inabalável, a beleza serena de uma mulher que estava inteira, mesmo depois de ter sido partida em tantos pedaços. Ele desabou. As lágrimas, que não vieram na audiência, agora jorravam sem controle, soluços patéticos de um homem que só reconheceu o valor do que tinha quando o perdeu irremediavelmente. Ana, me perdoa, ele sussurrou, a voz quebrada. Eu errei. Eu fui um idiota. Eu não sei o que deu em mim. Você e nosso filho são tudo para mim. Eu te amo. Eu juro que eu te amo. As palavras, que talvez tivessem algum efeito semanas antes, agora soavam ocas, vazias. Eram as palavras de um fantasma tentando assombrar uma casa que não lhe pertencia mais. Ana Luísa o ouviu em silêncio, a expressão impassível. Ela não sentia raiva, não sentia ódio. O que sentia era algo muito mais definitivo: indiferença. Era como olhar para um estranho, um personagem de um livro que ela já havia terminado de ler. Você me amava, Eduardo? Ela finalmente perguntou, a voz calma, quase didática. Ou você amava a ideia de me ter? A esposa bonita, a casa arrumada, a família de comercial de margarina que você podia exibir para os outros enquanto vivia suas aventuras por fora? Porque amor, Duda, não é isso. Amor é lealdade, é respeito, é estar junto na alegria, na tristeza e principalmente na monotonia dos dias comuns. Amor é não transformar a mulher que carrega seu filho em uma situação complicada. Cada palavra era um prego final em seu caixão. Ele tentou argumentar, prometer que mudaria, que faria terapia, que dedicaria a vida a reconquistá-la. Mas ela o interrompeu com um gesto suave da mão. Era, Eduardo. Você disse bem. Era tudo para você, no passado. Ela acariciou a própria barriga. Hoje eu sou tudo para mim mesma e para ele. Ela olhou nos olhos dele e pela primeira vez ele viu não a frieza, mas uma imensa e triste compaixão. Você não destruiu a minha vida. Você destruiu a sua. Você sozinho demoliu tudo o que construímos. Eu só te entreguei os escombros e a conta da demolição. Agora, por favor, vá embora. Preciso descansar. Ela fechou a porta devagar, sem bater. Do outro lado, ele ficou parado por um longo tempo, antes de descer as escadas, sob os olhares curiosos e penalizados dos vizinhos. A pena não era por ela. Era por ele. O homem que tinha tudo e jogou fora por nada. Meses depois, em uma manhã ensolarada de primavera, Helena nasceu. Uma menina linda, saudável, com os olhos expressivos da mãe.
O parto foi tranquilo e Ana Luísa estava cercada de amor. Sua mãe, suas amigas e até mesmo Dona Celeste, que fez questão de levar um bolo de fubá para a maternidade. A notícia do nascimento se espalhou e o apartamento de Ana se encheu de flores, presentes e mensagens de carinho. A cidade, que havia acompanhado o escândalo, agora celebrava a vitória dela, a chegada da pequena Helena como um símbolo de renovação. Em meio aos buquês, um se destacava. Um arranjo discreto, mas elegante, de lírios brancos. O cartão, escrito à mão, dizia apenas: para Ana Luísa e Helena, que a vida de vocês seja tão bonita quanto sua força. Você venceu com elegância, com respeito, Bruna. Ana sorriu. A sororidade às vezes nascia dos lugares mais improváveis. Eduardo soube do nascimento pelas redes sociais. Ele tentou visitar a filha no hospital, mas foi barrado. A ordem judicial era clara: qualquer contato, apenas com um agendamento prévio e sob supervisão. As visitas supervisionadas, que começaram semanas depois, eram torturantes. Encontros de 1 hora em uma sala neutra do fórum, sob o olhar atento de uma assistente social. Ele tentava pegar Helena no colo, mas era desajeitado, um estranho. A bebê, sentindo a tensão, chorava. Ana Luísa permanecia em silêncio durante todo o tempo, respondendo apenas o estritamente necessário. Para ele, aquelas horas eram um lembrete constante e doloroso de que ele não era um pai, mas um visitante. Um coadjuvante na vida da própria filha. Ele agora morava em um pequeno apartamento alugado, vivendo com o que sobrava de seu salário de um emprego de subgerente que conseguiu por pena de um antigo colega. A pensão consumia a maior parte de sua renda. As amantes o haviam exposto e desaparecido. Seu passado era um fantasma que o assombrava em cada esquina, em cada olhar de reconhecimento na rua. Enquanto isso, a vida de Ana Luísa florescia. Ela voltou a trabalhar em meio período, em um escritório de design que lhe permitia flexibilidade. Helena crescia saudável e feliz, cercada pelo amor da mãe, da avó, das tias postiças do condomínio. A casa era um lar de verdade, cheio de risadas de bebê, cheiro de bolo no forno e a paz de quem sabe que fez as escolhas certas. Ela não procurou um novo amor, não por falta de pretendentes, mas porque estava apaixonada por sua nova vida, por sua independência, por sua filha. Ela havia aprendido da forma mais dura que a felicidade não era um destino que se encontrava em outra pessoa, mas um caminho que se construía dentro de si mesma. Anos mais tarde, em uma festa de aniversário de Helena, o tema era Princesas Corajosas. A menina, com seus 5 anos e uma coroa de flores na cabeça, corria pelo salão, feliz. Eduardo estava lá, em um canto, observando de longe. As visitas ainda eram supervisionadas, mas agora aconteciam no salão de festas do prédio. Ele via a interação de Ana com a filha, a cumplicidade, o amor que transbordava em cada gesto. E ele era apenas isso, um espectador. Um homem que trocara o banquete da vida por migalhas de prazer e agora vivia faminto, olhando pela janela a festa para a qual nunca mais seria convidado. Ana Luísa, ao vê-lo ali, sozinho, não sentiu nada, nem pena, nem raiva, apenas a constatação serena de que algumas histórias precisam terminar para que outras, muito melhores, possam começar. Ela se virou para a filha que corria em sua direção e a abraçou com toda a força de um amor que não apenas sobrevivera à traição, mas que se tornara mais forte por causa dela. Sua dignidade não estava apenas intacta, estava polida, brilhante, uma armadura que nenhuma mentira poderia mais arranhar. E essa, meus amigos, é a história de como uma cesta de frutas se tornou uma arma e de como a calma pode ser mais devastadora que a fúria. Uma jornada que nos mostra que, às vezes, a melhor vingança não é destruir o outro,
mas construir a si mesma de forma tão sólida que ninguém nunca mais possa te abalar. Eu fiquei completamente imerso ao narrar a saga da Ana Luísa, e agora estou genuinamente curioso para saber o que vocês sentiram. Essa história mexeu com vocês? Fez vocês torcerem, sentirem raiva, se emocionarem? Se vocês pudessem dar uma nota de 0 a 10 para a reviravolta da Ana, qual seria? Me contem tudo aqui nos comentários, eu faço questão de ler e responder cada um. E se você, assim como eu, acredita no poder de uma boa história e na força que temos para reescrever nosso próprio destino, então você está no lugar certo. Não saia daqui sem se juntar à nossa comunidade. Clique agora no botão de inscrição e ative o sininho, porque eu prometo que temos muitas outras jornadas emocionantes como essa para compartilhar. Sua presença é o coração deste canal. Um abraço caloroso e até a próxima história.